E o presidente americano Donald Trump assinou uma ordem executiva para alterar normas eleitorais nos Estados Unidos, exigindo que as pessoas forneçam documentos comprovando que são cidadãos quando se registrarem para efetuar o voto. Vamos receber, por isso, o professor de Relações Internacionais, Alexandre Pires, vai trazer suas análises e impressões. Professor, mais uma vez, juntos aqui, muito obrigado pela gentileza em nos atender mais uma vez. É uma satisfação, muito obrigado. Como avaliou essas medidas tomadas por Donald Trump para mudar as regras eleitorais? Em síntese, essa proposta deixa o procedimento mais exigente, né? Já que as pessoas precisarão comprovar a cidadania no momento de registro do voto. E aí eu acompanhei algumas manifestações, repercussões de entidades, associações que falam que isso impossibilitaria o voto de milhões de pessoas que moram nos Estados Unidos. Tem algo por trás dessa medida, professor? Eu acho que as de maior impacto, né, além da identificação de voto, é também a alteração, ou melhor, como se diz ali no decreto, né, ou seja, a exigência que as leis federais sejam cumpridas com relação à data de postagem, né, ou seja, ele reivindica uma ideia de que existe um limite para que o voto à distância seja colocado e contabilizado. Hoje funciona basicamente assim, eu envio e a data da postagem tem que ser anterior à data das eleições, mas muitos votos são contados posteriormente. Nós sabemos que isso é uma prática muito comum nos Estados Unidos e em vários estados, né? Então isso afeta a dinâmica. E a cidadania, nós sabemos que muitos americanos não têm os documentos, digamos, em dia, ou porque casaram, né, ou porque simplesmente não tem um documento de fácil identificação, e também porque eles não têm um sistema biométrico em todos os lugares. E eles já sabem que em alguns lugares que impuseram isso, houve ali uma dificuldade de voto, inclusive do voto feminino, né? Então isso vai ser desafiado na justiça, mas nós temos que lembrar que essa tem sido a pauta do Donald Trump desde que ele perdeu as eleições para o Joe Biden, né, 4 anos atrás. Então, um pouco mais de 4 anos. Então, nós temos ali uma volta ali de uma política que ele vinha defendendo e, claro, há uma preocupação muito grande do Partido Republicano de que a maioria pequena que eles têm na Câmara dos Deputados deles seja perdida nas eleições de midterm, né? Ou seja, as eleições que ocorrem entre as duas grandes eleições federais. E a aposta, né, do Donald Trump é que isso não ocorreria caso ele conseguisse vetar o voto ali daqueles que não têm a cidadania ou não conseguiriam comprovar a cidadania durante as eleições. Então, isso eu acho que é a grande preocupação, mais do que imprimir uma outra marca ideológica para o seu governo. Agora, professor, uma das justificativas usadas por Donald Trump é que os imigrantes em situação irregular nos Estados Unidos votariam para presidente, prejudicando o resultado das eleições. Bom, mas esse é um cálculo correto? Porque eu fico pensando, bom, se essa implementação for efetivada e não for contestada na justiça, isso certamente deve impactar o tabuleiro eleitoral. Mas de que maneira? Você acha que os democratas seriam muito prejudicados? Nós temos que lembrar que nos Estados Unidos o voto, ou melhor, o presidente hoje é definido nos swing states, né, naqueles estados que mudam de voto de eleição para eleição, né, mais pendulares. E a avaliação do Partido Republicano e do Donald Trump, mesmo durante as eleições do ano passado, era de que em estados chaves nós teríamos ali uma maior presença de imigrantes, né? Nós temos em torno de 10 milhões de imigrantes contabilizados pelos estudos, né? Como o voto pode ser decidido por 500 mil, 50 mil votos, como nós assistimos nessas eleições, nós temos a dimensão do peso e da preocupação com relação a isso, ou seja, em lugares que o Donald Trump ganhou, e ganhou em todos os swing states, né, isso poderia ser revertido daqui a 4 anos. E mais do que isso, naqueles distritos em que os deputados republicanos vencem, isso poderia ser revertido. Aqueles que são mais disputados, eu poderia, de alguma maneira, manipular os resultados, deslocando esses eleitores para lá
E aí, como eles podem fazer isso por auto-identificação, ou seja, eles atestam que são cidadão, poderia ter uma manipulação. É claro que isso exigiria uma enorme organização de quem tivesse interesse nisso, seja o Partido Democrata ou algum outro tipo de organização. Então, como isso ainda não foi explicitado, esse mecanismo não foi explicitado pelo Donald Trump, pairam dúvidas e, no fim, isso vai levar a uma judicialização dessa questão. O que eu acho que o Donald Trump até gostaria que isso chegasse, que fosse desafiado, para que chegasse na Suprema Corte, que hoje tem maioria de indicados republicanos, e a Suprema Corte, de alguma maneira, constitucionalizasse essas leis federais, obrigando ali que os estados membros, né, dos Estados Unidos, os estados federados, passassem a colocar ali em vigor essas regras. O decreto que muda regras para votar nos Estados Unidos, em destaque nessa entrevista especial. Peço, inclusive, licença, professor. A Maria de Carli, nossa comentarista, vai fazer a próxima pergunta. Oi, professor Alexandre, tudo bem? Boa noite, é um prazer conhecê-lo aqui hoje, conversar aqui hoje com você. Minha pergunta é em relação mais ao federalismo norte-americano. A gente sabe que existe, né, a esfera federal, com o Congresso norte-americano, mas que os estados, eles têm mais autonomia do que nós aqui no Brasil, para, inclusive, aplicar as leis eleitorais que forem mais, couberem mais em cada peculiaridade de cada estado. Nesse sentido, eu pergunto a você, existe algum estado que já aderiu a essa prática de ter uma maior mais rigorosidade com relação ao eleitor que não seja norte-americano? Existe já algum exemplo de aplicabilidade desse tipo de conduta? Ou como você veria esse tipo de maior restrição dessa medida do Trump com os estados? Se eles vão aderir de forma unânime, se vai ter um estado que vai ser mais frouxo do que outro, nessa perspectiva federalista mesmo. Se não me falha a memória, eu acho que é Massachusetts, né? Massachusetts que tem ali a exigência de uma identificação de voto. E isso gerou, assim, um efeito grande que já foi mensurado, sobretudo no voto feminino, em razão do que eu havia falado antes com relação à mudança de nome durante o casamento. E aí, como não há atualização, a pessoa fica impedida de votar. Ou seja, o caso que eu conheço que fez isso nas últimas eleições é Massachusetts, se eu não estiver aqui me enganando com o nome do estado. E isso, obviamente, é constitucional. A Constituição americana diz que os estados devem escolher o momento, os lugares e a maneira com que o voto é feito. Isso está explicitado, esses três termos, né? Ou seja, está explicitado. Então, o Trump estaria colocando em questão isso, mas o que ele usa no decreto é o argumento que existem leis federais eleitorais que obrigam, por exemplo, que os estados façam as eleições todas no mesmo momento, né? Ou seja, você não pode ter 2, 3 datas para as eleições federais, né? Ou seja, todos têm que fazer num momento só. Então, se há essa possibilidade, e existem outras leis que são citadas no decreto, ele está tentando usar isso, ou seja, a própria ideia do decreto é não dizer que ele está criando uma regra nova, mas sim que ele está obrigando o cumprimento dessas, e aí vai punir os estados que não as cumpram, né? Ou seja, cortando, por exemplo, o financiamento da federação aos estados. Agora, professor, só para encerrar, alguns meses se passaram, qual é o balanço que é possível ser feito dessa administração Trump 2? Estamos acompanhando ele estampando as manchetes em relação a vários temas, né? Guerra comercial, as articulações para negociar o fim de 2 conflitos, enfim, tem a imposição de tarifas. Nos últimos 2 dias, a questão da Groenlândia ganhou um tamanho fora do comum, enfim, a ida de J.D. Vance até lá. Que balanço é possível fazer passados alguns meses, hein, professor? O primeiro ponto é que a pauta internacional foi completamente tomada e controlada pelo Donald Trump. Eu acredito que ele vê isso como uma medida de sucesso, ou seja, os Estados Unidos estão liderando ali quais são os tópicos a serem tratados. De um outro lado, eu vejo uma versão anabolizada do primeiro Trump, né? Ou seja, muitas dessas medidas, inclusive tarifas e algumas medidas eleitorais, haviam sido tomadas, mas como o Congresso americano não estava todo republicano,
a Suprema Corte não estava com uma maioria tão ampla de republicanos, isso ainda era desafiado, né? Ou seja, não era uma medida que todos tinham uma apreensão que ia se tornar eficaz. Nós temos agora uma visão que, pelo menos a maioria dessas medidas vão se tornar, de fato, uma regra, né? Podendo mudar ali a configuração da dinâmica política americana. Eu vejo que, por mais impressionante que seja, talvez seja o primeiro governo americano da história americana, talvez só perca para o George Washington, que conseguiu implementar tudo que falou que ia fazer numa campanha. Ou seja, isso não é fácil. Ou seja, quando a gente olha a lista de decretos, que não são usados, são muito usados, mas não nessa intensidade e com essa velocidade, né? E atingem todas as pautas, como você falou, né? Ou seja, todas as políticas estão sendo modificadas via decreto, que é um mecanismo permitido, né? E isso faz com que o governo Trump talvez seja agora aí um governo que vai entregar nos seus primeiros 6 meses praticamente todo o programa que ele prometeu em novembro. Temos que ver o que vai fazer depois e como que isso vai ser judicializado, ou seja, praticamente tudo isso vai entrar na disputa judicial. A ver, e contaremos com o senhor, professor. Grande abraço, Alexandre Pires, professor de Relações Internacionais, sempre colaborando com a gente aqui na Jovem Pan News. Grande abraço, bom sábado e até a próxima. Obrigado, igualmente.